Ora então, muito boa tarde, estamos aqui na nossa pausa 5 de pausas para o sucesso e vamos falar hoje de como nos libertarmos da procrastinação e nos tornarmos uma mulher ou uma pessoa, porque neste caso também pode ser homens, mais produtivos e leves. Aquilo que realmente eu acredito é que é possível nós conseguirmos produzir mais em menos tempo. E isto não é magia, isto tem a ver com a concentração de energia e a estratégia que nós implementamos para um determinado objetivo. Aliás, se nós analisarmos vários estudos, vêm comprovar efetivamente que não tem a ver com o tempo que nós temos para fazer uma tarefa, mas sim com a energia que nós colocamos nessa própria tarefa. E há um livro que eu recomendo desde já a todas as pessoas, que se chama Hábitos Atômicos, de James Clear. É um livro que fala sobre a importância da energia, sobre a importância do foco e sobre a importância de nós agirmos diariamente para alcançarmos os objetivos que nós queremos, sejam eles em termos profissionais, sejam eles em termos financeiros, em termos pessoais. Qualquer ação diária vai fazer a diferença no longo prazo. Nós, como seres humanos, nós tendemos a ser muito imediatistas, ou seja, se não for para agora eu não faço, dá tempo. O grande desafio é, nós temos que sair muito desta esfera do imediatismo e começarmos a compreender que cada dia é importante para nós alcançarmos o nosso objetivo e que não é por eu estar constantemente a adiar que eu vou conseguir ter mais resultados. Nós menosprezamos o poder de uma pequena ação diária. Imaginem que alguém quer perder 5 quilos ou 10 quilos. Essa pessoa não vai perder 5 quilos ou 10 quilos hoje, amanhã, daqui a um mês. Agora, se nós formos fazendo a soma, hoje essa pessoa começou a ir ao ginásio, começou a fazer exercício físico um pouquinho mais intenso, começou a melhorar a sua alimentação, a dormir melhor. Se ela fizer isto todos os dias, claramente que ao fim de algum tempo ela vai ter uma redução no seu peso. Agora, se eu tiver a adiar, daqui a uma semana eu faço exercício físico, daqui a 2 semanas, nós não vamos conseguir ter. E é aqui que está uma das maiores frustrações do ser humano, é estar constantemente a adiar e depois considerar que de um dia para a noite eu vou conseguir alcançar aquele objetivo. Uma das coisas que eu tenho aprofundado muito enquanto mentora junto das minhas alunas é perceber que é possível nós alcançarmos objetivos no menor tempo possível através de implementarmos estratégias que têm a ver com a nossa própria ciclicidade. Há momentos em que nós somos mais produtivas, há momentos em que nós precisamos de fazer uma pausa e descansar, e cada uma de nós tem que respeitar a sua própria ciclicidade. Imaginem, a Fátima pode ser mais produtiva de manhã, a Ângela pode conseguir ser mais produtiva à noite. Nós vamos procurar encontrar o nosso próprio ciclo de produtividade. E ele pode mudar durante toda a nossa vida. Houve uma altura em que eu produzia muito, mas mesmo muito, às 6 da manhã. Das 6 às 8h30 da manhã eu já adiantava muitas tarefas. Mas eu conseguia fazer isto, porque na altura eu só tinha uma filha, que ainda estava na pré e, portanto, aquilo que eu conseguia fazer era, ok, eu consigo, vou-me levantar mais cedo, depois 8h30, levantar a menina para ir para a escola e eu conseguia produzir muito mais. Agora, depois de ser mãe pela segunda vez, a minha rotina mudou, não dá para me levantar às 6 da manhã, porque às vezes há noites em que temos que acordar porque ela acorda. O que é que eu tive que ajustar? O meu próprio ciclo. O meu ciclo mudou e neste momento eu sinto que sou mais produtiva em determinadas situações ao final do dia. Quando a casa já está às vezes a dormir, eu venho trabalhar e me focar naquelas tarefas que são mais importantes ao final do dia. Agora, nós temos que perceber o que é válido para cada uma de nós. Porque eu estar a implementar uma estratégia, para mim pode funcionar, para a Dulce pode não funcionar. E agora outra situação que é extremamente importante nós começarmos a identificar é, relativamente à produtividade feminina, nós sabemos que todo o conceito de produtividade, quando ele começou a ser criado, principalmente na Revolução Industrial, ele foi criado de homens para homens, ou seja, esta produtividade não era uma produtividade
que se ajustasse à natureza feminina. Era uma produtividade para homens. E neste caso, sendo uma produtividade para o sexo masculino, nós reparamos que tornou-se uma produtividade opressora. Porquê? Porque nós lemos livros onde falam muito sobre a produtividade e fazer, mas nós mulheres temos outros ciclos e depois temos outros papéis que nós desempenhamos e que queremos desempenhar sem estar a comprometer nenhuma área da nossa vida. As mulheres, muitas vezes, foram educadas para temos que dar conta de tudo. Nós até podemos ser profissionais brilhantes, mas nós temos que dar conta da casa, temos que dar conta das tarefas domésticas, temos que dar conta dos filhos, temos que dar conta dos pais, temos que dar conta de tudo. Porquê? Porque foi assim que nós fomos ensinadas, porque foi assim que a sociedade, de certa forma, impôs este rótulo às mulheres. Só que nós vimos que se antigamente, há cerca de 50, 60 anos atrás, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos e das tarefas, hoje em dia não é assim. Hoje em dia, a mulher tendencialmente é uma mulher que sai de casa para trabalhar, que tem o seu trabalho, que tem as tarefas domésticas, que tem as tarefas parentais, que tem tantas outras tarefas. Por isso não dá para nós sermos mais produtivas vivendo nesta opressão. Faz sentido? Não dá, simplesmente não dá. E o que é que acontece? Quando nós começamos a sentir isto na pele, porque se calhar já sentimos isto na pele, o termos que dar conta de tudo, o sentirmos culpa porque a casa está para arrumar, o sentirmos culpa porque deveríamos estar a trabalhar e estamos a cuidar dos filhos, o sentirmos culpa quando estamos a cuidar dos filhos e achamos que devemos estar a trabalhar. Depois, esta produtividade faz com que a mulher se sinta muito culpada. E está na altura de nós nos libertarmos e percebermos que nós não conseguimos dar conta de tudo, nós não somos uma mulher polvo que consegue abraçar tudo e todos ao mesmo tempo. Há necessidade de nós transformarmos e começarmos a priorizar aquilo que realmente é importante. E o que é que realmente é importante? Em primeiro lugar é o autocuidado. Em primeiro lugar é eu cuidar de mim. Porque se nós continuarmos nesta roda viva, como eu lhe chamo, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos tornar mulheres completamente exaustas, cansadas, sem energia, e mesmo que nós queiramos produzir mais, nós não conseguimos. No entanto, reparem, como nós, mulheres, nos vangloriamos de trabalhar muito. Eu durante algum tempo eu dizia, não tenho tempo, porque eu trabalho muito e tenho informação para dar, como se isto fosse uma medalha, como se isto fosse, uau, fantástico, pronto, para uma mulher trabalhadora. Não, de começar a trabalhar muito e não ter depois o retorno em termos financeiros, em termos de realização. Só que ainda assim, se vocês repararem, falarem com a maior parte das mulheres, eu não tenho tempo, Verónica, eu não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para fazer formações, quanto mais tempo para descansar. Por isso é que depois, quando nós encontramos um trabalho que esteja alinhado com as nossas prioridades, quando encontramos um trabalho que nós gostamos e que nos sobra tempo para o lazer, o que é que acontece? No nosso inconsciente, nós sentimos que não somos merecedoras. Eu estou brincando, eu estou descansando. Ai, meu Deus, e depois começamos a não nos reconhecermos. Porquê? Porque nós não estamos habituadas a este registro. Faz sentido? Não estamos habituadas a este registro. Eu lembro-me que quando eu comecei a criar um negócio, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, a verdade é que eu às vezes sentia uma certa culpa por parar, uma certa culpa por descansar. E quando às vezes eu estava a descansar, não posso descansar, eu tenho que ir estudar, eu tenho que ir fazer alguma coisa. Só que o que é que eu depois também reparava? É que por muito que eu tivesse empenhada, eu chegava ao final do dia e às vezes não era assim tão produtiva quanto isso. Eu estive envolvida em várias tarefas, eu estive envolvida em várias coisas ao mesmo tempo, só que depois não conseguia concluir nenhuma dessas tarefas. E isto é aquilo que nós chamamos de multitasking. O multitasking não funciona. O que funciona é dar prioridade àquilo que é prioritário. E a partir daí, sim, começar a delinear esta tarefa é mais importante, então é aqui que eu vou me focar. Depois de acabar, é aqui que eu vou me focar. E começarmos também a agrupar tarefas específicas
que sejam mais ou menos semelhantes. Se eu tenho que enviar um e-mail, eu vou ver o que é que eu tenho para responder também no WhatsApp e no e-mail, e assim já faço as tarefas todas juntas. Eu tenho que dar uma volta e ir a um serviço, olha, qual é o serviço mais próximo? E começar também a fazer, ou seja, nós vamos começar a alocar tarefas mais ou menos semelhantes para realizá-las ao mesmo tempo. Quando comecei a aprofundar mais, principalmente há mais ou menos 1 ano e meio, comecei a aprofundar muito mais a questão da produtividade. E eu acabei por criar uma roda, que eu chamo a roda da produtividade feminina, em que ela está dividida em 4 grandes itens. E eu gostava muito que vocês aí, com muita humildade, com muita verdade para convosco, apontassem no vosso caderno onde é que vocês se situam hoje nestes 4 quadrantes desta roda. Então, nós temos a mulher entediada. E o que é isto da mulher entediada? A mulher entediada é aquela mulher que possui tempo, ou seja, ela tem muito tempo, mas não tem resultados. Ela tem tempo livre e não gera resultados. É como se ela chegasse a uma determinada hora do dia e tivesse já aborrecido e nem sequer sei o que é que vou fazer com o meu tempo. E isto gera tédio, aborrecimento. E isto acontece muitas vezes porquê? Porque esta mulher não encontrou provavelmente ainda algo que lhe traga paixão para poder alocar aquelas horas do seu tempo a fazer algo que realmente lhe desperte interesse e paixão. São muitas as mulheres que estão aqui, não são muitas mulheres que estão aqui, mas ainda existem algumas mulheres que estão aqui entediadas porque têm tempo, mas não têm resultados. Atenção, de que me serve ter tempo e não tenho os resultados que eu quero? Se calhar está na altura aqui de eu identificar o que é que eu gosto de fazer, quais são as minhas paixões, ou procurar um hobby, procurar um lazer, me dedicar ao estudo, para que eu consiga depois mudar esta situação e ter resultados. Depois nós temos a mulher ocupada. A mulher ocupada, ela é uma mulher que não tem resultados nem tem tempo. Ou seja, anda numa roda viva. E eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo para ir tomar um café, eu não tenho tempo para fazer nada. Eu tenho os filhos, eu tenho a casa, eu tenho as responsabilidades. Eu quero ter tempo, essas modernices de ter tempo, não sei como é que sobra. Ou seja, ela ainda diz orgulhosa isto. Ela está ocupada, mas não tem resultados. Ela não tem tempo, não tem resultados. E ela sente-se muito frustrada também. No íntimo dela, ela sente uma certa frustração quando vai dormir à noite. Eu tive todo o dia ocupada. Mas eu não tenho os resultados que eu quero. Será que se passa alguma coisa errada comigo? Eu trabalho, onde é que estão os resultados? Onde é que estão os resultados financeiros? Onde é que estão os resultados em termos de realização profissional? Onde é que estão os resultados em termos de entrega aos outros? Depois nós temos a mulher exausta. E, na maior parte das vezes, o meu trabalho é muito mais direcionado para este tipo de mulher, que é a mulher exausta, que ela tem resultados, mas não tem tempo. Ou seja, até tem alguns resultados em termos do meu trabalho, em termos de financeiros até, ou seja, existem alguns resultados, mas não tem tempo. E esta mulher trabalha muito, dedica-se muito aos outros, mas não consegue cuidar de si. O tempo de lazer praticamente não existe. É casa, trabalho, trabalho, casa. Depois existem outras tarefas que são complementares. Esta mulher está exausta. E o que é que no curto prazo, uma vez que ela está exausta, o que é que está brevemente para acontecer? Entrar num burnout. Entrar numa depressão. E muitas mulheres estão aqui nesta situação. Muitas mulheres estão nesta situação. Em primeiro lugar, nós estamos nestas situações por causa das crenças que nós trazemos de trás, por causa das crenças, inclusivamente, do contexto, do inconsciente coletivo. Uma mulher que se preza é uma mulher que trabalha muito. É uma mulher que se dedica aos filhos, é uma mulher que se dedica ao marido, é uma mulher que se dedica à casa. Isto é o que a sociedade diz. Só que se assim fosse, esta mulher estaria feliz, porque é isso que ela está a fazer. E porquê é que não está feliz? Porque ela não está a ter tempo para si, para se realizar enquanto mulher, sem estar a pensar na vida profissional, na vida financeira, sem estar a pensar
em tudo o resto, apenas a pensar em si. E aqui é urgente fazer uma pausa e repensar o conceito de sucesso, o conceito de produtividade e começar a trabalhar o autocuidado, sabendo que eu sou o centro da minha vida. E para eu poder produzir mais, ter resultados, eu tenho que, em primeiro lugar, cuidar de mim. Depois nós temos aquela mulher que é a mulher que nós queremos ser, a mulher produtiva. E a mulher produtiva é bem contraria a todo o resto. Ela é uma mulher que tem resultados e tem tempo. E ela é uma mulher, muitas vezes, que se sente numa fase inicial um pouquinho constrangida. Um pouquinho constrangida, porquê? Porque isto não foi o que me ensinaram na infância. Na minha infância ensinaram-me que eu tinha que trabalhar com muito esforço e tem que ser suado e tens que lutar. No início ela fica um bocadinho reticente. Será que isto é real? Só que depois aos poucos ela começa a perceber que é possível ter-se tempo, ter-se liberdade e ter-se resultados. E esta é aquela mulher que cuida de si em primeiro lugar, que cuida de si, que se mima, que não sente o peso da culpa quando está a cuidar de si, quando está no café, quando foi levar a massagem, quando foi ao cabeleireiro, porque ela sabe que merece, porque ela sabe que se estiver bem, todas as outras áreas vão estar bem. Ela consegue fazer aquilo que ela gosta, a maior parte do tempo, ela consegue dedicar-se ao seu trabalho, ela consegue se dedicar a todas as esferas da sua vida. Mas é óbvio que esta mulher, para se tornar uma mulher produtiva, ela teve que fazer algumas coisas. E a primeira coisa que esta mulher teve que fazer foi quebrar crenças que a limitavam, de que é possível eu ter resultados profissionais, financeiros nos meus relacionamentos, que é possível e não tem que ser em esforço constante. Ou seja, eu consigo ter resultados em menos tempo sem estar constantemente em esforço. Por outro lado, esta mulher teve que deixar de ouvir outras pessoas. Ela teve que deixar de ouvir aquilo que a sociedade está a dizer. Tu devias estar a descansar, tu devias estar a trabalhar, tu devias estar a fazer isto. Não, eu estou a fazer aquilo que é o melhor para mim e não está a comprometer os outros. Para nós conseguirmos nos tornar efetivamente com mais energia, termos mais liberdade, superarmos a procrastinação, aquilo que nós temos que fazer é efetivamente começar pelo autocuidado. Existem 4 P's, apontem aí no vosso caderno, 4 P's, são fundamentais para toda a mulher que se quer tornar mais leve, mais produtiva e com mais resultados. Primeiro, prioridade. E aqui quando nós falamos da prioridade esta mulher vai identificar quais é que são as suas prioridades. O que é importante? O que é que ela quer fazer? Qual é o timing em que ela vai fazer? Depois nós temos o segundo P, que é a personalização. E a personalização é olhar para mim e conseguir respeitar aquilo que é a minha ciclicidade, conseguir respeitar aquilo que faz sentido para mim. Nós somos mulheres cíclicas e há momentos em que nós não conseguimos produzir assim tanto. Há momentos em que nós fazemos uma pausa e está tudo bem, fazer pausas sem culpa. Agora, vai haver outros momentos em que nós canalizamos 2 horas, 3 horas e conseguimos produzir muito mais, às vezes, do que num dia ou 2 dias inteiros. Personalização é respeitar a minha ciclicidade, respeitar o meu tempo, o meu corpo e a minha própria natureza. Depois nós temos o 3 de proteção, e aqui a proteção é eu conseguir me blindar emocionalmente, mentalmente e conseguir me proteger de situações externas que me condicionam. E uma delas é, desde logo, taparmos os nossos ouvidos para aquilo que não faz sentido para nós. Taparmos os nossos ouvidos, começarmos a perceber que aquilo que a sociedade preconiza como produtividade não está a respeitar. Começar a perceber que existem ladrões que roubam a minha energia e o meu tempo. E esses ladrões muitas vezes são o quê? Redes sociais. Mensagens constantes no WhatsApp, que nós estamos ali a ir sempre a ver. Publicidade. A própria televisão, os telejornais. Ou seja, nós temos que nos proteger contra isto. Verónica, mas eu não vou ver televisão a partir de agora.
Podemos ver, mas escolham seletivamente o que é que vos impondera e o que é que não vos impondera. Se eu deixar de ver o telejornal, eu poupo 1 hora por dia. E a pergunta é, nessa hora, eu se calhar podia estar a trabalhar nos meus sonhos, eu se calhar podia estar a trabalhar para alcançar os meus objetivos. 1 hora. Imaginem que nós conseguimos poupar 1 hora por dia, canalizar 1 hora por dia para alcançarmos os nossos objetivos, para nos focarmos nos nossos objetivos. Ao fim de 7 dias são 7 horas. Ao fim do mês são 31 horas ou 30 horas que nós alocamos para fazer aquilo que é suposto fazermos para termos os resultados que nós queremos. Protejam-se e blindem-se em termos de distrações externas. Hoje de manhã estava a preparar a formação, precisava de enviar o plano formativo todo completo. Eu tenho o telemóvel sem som. Ele, por acaso, está aqui, está sem som, e eu estava a trabalhar. Eu tinha definido 1 hora e meia para acabar o plano, porque já tinha começado o plano, só me faltava agora era rever o plano, e então eu dei 1 hora e meia para fazer isso. Levei um pouquinho mais, confesso. Eu recebi uma chamada da minha irmã, eu não atendi. Eu vi, e eu só deixei o telemóvel aqui porque às vezes podem ligar da escolinha, é só por essa questão, eu não atendi. Depois o que é que eu fiz? Quando eu acabei, aí sim, eu liguei e falei uns 5 minutos com a minha irmã, porque nós todos os dias falamos, falei um pouquinho com ela, depois disse, olha, à noite nós conversamos e conversamos um pouquinho mais. Isto é, nós nos blindarmos. Ah, mas Verónica, ligou uma pessoa, eu não vou atender. Não, se eu estiver a fazer uma tarefa específica. E porquê que eu digo que não? Porque a neurociência vem explicar que cada pausa que nós fazemos, imaginem-me parar 5 minutos, o meu cérebro para recomeçar aquela tarefa precisa de muito mais energia. Então imaginem o exemplo de um carro. Nós vamos a conduzir, estamos a conduzir e estamos no para-arranca. E ora para e ora arranca. Será que eu não vou levar mais tempo se eu estiver no para-arranca para chegar onde eu quero? É óbvio que eu vou levar mais tempo. A mesma coisa acontece connosco. E pior, eu vou levar mais tempo e vou gastar mais combustível. Neste caso, vou gastar mais energia. E o nosso cérebro alimenta-se de energia. É por isso que muitas vezes nós chegamos ao final do dia verdadeiramente exaustas e cansadas, sem energia, mas nós não produzimos por causa destas paragens que não são benéficas. Existem várias técnicas de gestão de energia, de gestão do tempo, e uma delas é a técnica Pomodoro. E a técnica Pomodoro foi criada por um senhor italiano que se chama Pomodoro, e ele criou uma técnica em que nós utilizamos 25 minutos, mesmo cronometrados, existe à venda o Pomodoro, que é mesmo tipo parece um tomatinho, e aquele dá 25 minutos e ele toca, e nessa pausa 5 minutos, então podemos nos ir à rua e vir para dentro. Eu, honestamente, para mim, não me faz muito sentido. E por isso é que nós temos que depois olhar para nós. Houve uma altura em que eu comecei a fazer, só que não estava a produzir os efeitos que eu queria. Neste momento eu utilizo blocos estratégicos de 1 hora e meia. 1 hora e meia. Então 1 hora e meia vou-me dedicar a produzir este conteúdo. Durante 1 hora e meia eu vou fazer isto. Olha, por exemplo, agora à tarde, depois de acabar aqui, vou fazer uma ligeira pausa de 5 ou 10 minutos. Depois, o que é que eu vou fazer? Durante 1 hora e meia vou-me dedicar ao estudo. A parte da tarde vai ser literalmente me dedicar aqui ao estudo. E o estudo pode ser ler um livro e começar a fazer um resumo, pode ser assistir a uma formação que eu tenho que assistir, a um curso que eu tenho que assistir. 1 hora e meia, eu dedico pelo menos 1 hora e meia do meu dia para estudar. Estudar e depois aplicar. E isto é muito importante. E quando eu digo que é muito importante nós estudarmos e aplicarmos, é porque se nós já tivéssemos todo o conhecimento do mundo, nós já teríamos os resultados provavelmente que nós queremos. Mas nós não temos ainda porque nos falta conhecimento estratégico. Mas este conhecimento só se vai transformar em sabedoria quando nós temos a coragem e a capacidade de entrar em ação. E o último P é performance. Quando é que eu estou no meu melhor? Quem é a melhor versão da Verónica? Ela está a fazer o quê?
Qual é a melhor versão da Fátima? O que é que ela está a fazer? Como é que ela canaliza a sua energia? E quando nós falamos de performance, a performance é estarmos no nosso melhor a maior parte do tempo. Conseguimos estar sempre em alta performance? Não, não conseguimos. Ninguém consegue. Nem o nosso Cristiano Ronaldo, que é o melhor do mundo, consegue. Mas alta performance é estarmos no nosso melhor a maior parte do tempo. Como é que eu estou bem? Quando é que eu me sinto em alta performance? E quem é que eu preciso de me tornar para ser uma mulher mais produtiva? Quando nós, olhem só o que é que acontece quando nós nos tornamos mulheres mais produtivas. Nós começamos a sentir muito mais realização. Nós começamos a libertar serotonina. Ou seja, eu até posso estar a fazer uma tarefa que eu não gosto, mas quando eu acabo essa tarefa, digam lá se não têm esta sensação. Eu não gosto de fazer esta tarefa, mas quando eu a acabo, porque eu sei que preciso de fazê-la, nós sentimos realização e satisfação. Porquê? Porque libertou-se dopamina e serotonina. E nós somos adultas, nós sabemos que existem tarefas no nosso trabalho que nós não gostamos de fazer, mas que nós temos que fazer. Eu não gosto de estar a preparar planos, eu gosto de dar as formações, mas para eu dar a formação eu tenho que ter o plano preparado. Eu gosto muito, eu sinto que sou uma pessoa muito criativa. Então eu estou a toda a hora, às vezes eu tenho, isto vai ficar, mas depois da criatividade vir eu tenho que planear. E o planeamento é fundamental para nós nos tornarmos efetivamente mais produtivas e com mais energia. Lembrem-se sempre, uma mulher produtiva não é aquela que mais faz, é aquela que canaliza a energia para fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Vou dar-vos mais algumas estratégias que podem melhorar a vossa produtividade. Mas recapitulando, os 4 P's. Apontaram os 4 P's, mas eu já recapitulo para quem não apontou os 4 P's. Prioridade, personalização, proteção e performance. Agora, há algumas estratégias para aumentarmos também aqui a questão da nossa produtividade. Fazer uma lista das tarefas com data e tempo que cada uma leva. Às vezes pode levar mais, às vezes pode levar menos. Mas termos listas com tarefas prioritárias. Para mim faz muito sentido olhar para a minha semana e no domingo definir, olha, na segunda-feira eu tenho que fazer isto, terça-feira fazer isto, mas o que é que eu faço? Eu sempre no dia antes, o dia antes, final do dia, amanhã as minhas tarefas são estas, estas e estas. Termos uma agenda estratégica com datas. Limitar as conversas ao telefone. Quer dizer que agora vamos deixar de falar com as pessoas? Não. Mas quando eu estou a trabalhar é o tempo de trabalho. Quando eu vou ligar é o tempo de falar com as pessoas. Mas no meu tempo de trabalho que eu aloquei para as tarefas, eu vou estar a fazer aquelas tarefas. Escrever todas as noites as 5 coisas que eu tenho que fazer no dia a seguir por ordem de prioridade. A minha prioridade hoje, como eu disse, foi acabar o plano para poder enviar o plano. Essa era a minha prioridade. Depois tive que preencher 2 documentos de 2 sessões que era para enviar também para clientes e rever, este foi uma das coisas que eu fiz. Eu já dei esta aula, esta é uma das aulas de produtividade que eu dou nos meus grupos e que eu aprofundo, mas eu tive a rever. Eu tive a rever o que é que eu vou dar agora nas pausas para o sucesso. Deixa-me só rever aqui o conteúdo. E foi isto que eu tinha definido para a minha manhã. Mas atenção, o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós, mulheres, temos uma tendência, às vezes, de começarmos a fazer uma to-do list com muitas coisas. De manhã vou fazer isto, 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 isto e isto. E não conseguimos. Nós não conseguimos. Não somos super mulheres e está tudo bem. Sejam realistas também na definição das vossas tarefas. Porque às vezes nós definimos tarefas diárias que olhamos e dizemos, meu Deus, não dá para fazer isto. Uma das coisas que eu trabalho muito no acompanhamento individual é chega uma altura em que nós definimos mesmo um plano de ação. E eu peço sempre às minhas alunas para enviarem o plano para depois eu rever e dar uns ajustes. Às vezes eu olho e digo, nem eu conseguia fazer isto, meu Deus, isto é demasiadas tarefas para um dia só. Sejam realistas, não se sobrecarreguem. Criar blocos de tempo, os blocos de tempo de 1h30 para mim funciona muito bem, mas também termos durante o dia blocos evasivos. E estes blocos evasivos são blocos em que eu vou parar e vou descansar um bocadinho.
vou relaxar 10, 15 minutos, tomar o meu café e depois retomo. É muito importante. Porquê? Porque o nosso cérebro também precisa de se oxigenar e precisa de fazer aqui uma pausa estratégica. Nessa pausa estratégica, tomar um café, podem aproveitar para ligar àquela pessoa que vocês querem ligar. O que é que fazem? Escolham atividades ou coisas que vocês realmente gostem de fazer. Observar como é que nós estamos a utilizar o nosso tempo. Eu vou pedir-vos que vocês façam este exercício. Olhem para o vosso dia de ontem, o dia de antes de ontem, ou para esta semana, como é que foi o meu dia? E começarem a identificar quais é que foram os ladrões do tempo. O que é que eu fiz que me roubou tempo e que não era prioritário estar a fazer? Eu vou dizer-vos uma coisa que aconteceu muito comigo. Quando nós trabalhamos em casa, neste momento também a parte do meu trabalho é em casa, com sessões individuais, aulas em grupo, uma das coisas que acontecia muito comigo era eu agora só vou pôr esta roupa a lavar, agora só vou pôr esta roupa a secar, agora só vou lavar os copos. E eu comecei a perceber e dizia, eu vou ter que ir para outro sítio trabalhar, porque isto assim não me vai ser produtivo. O que é que eu comecei a fazer desde há uns anos para cá, quando eu vi que isto não estava a resultar? Quando chego a casa, normalmente às vezes vou levar as meninas, e foi isto que aconteceu hoje, fui levar as meninas, uma para a casa da avó, outra para o campo de férias, fui levá-las, vim para baixo, para o escritório. E aqui é o escritório, vou ali à casa de banho, quando à tarde, a partir das 4h30, eu vou buscá-las, então venho depois para casa e organizo as coisas, organizamos as coisas em grupo. Organizamos as coisas em família. Tem roupa para pôr a secar? Vamos pôr roupa a secar. Porquê? Porque isto roubava muito tempo. Roubava-me tempo e energia e era um mecanismo de fuga. E percebi que era um mecanismo de fuga. Porquê? Porque havia tarefas chatas. Esta tarefa chata, estar a resumir. Só vou pôr a roupinha a lavar. Isto é um mecanismo de autossabotagem. Então eu defini que quando eu venho para baixo trabalhar, eu venho para baixo trabalhar. E o que é que eu digo a mim própria? Se eu estivesse a dar formação numa empresa, se eu estivesse na escola a dar aulas, se eu estivesse fora no Funchal ou em sítio a trabalhar, não dava para ir pôr a roupa a secar. E eu tive que começar a me disciplinar. Depois, o que é que nós podemos e devemos fazer que é muito importante? Fazer as coisas, isto muitos autores falam sobre isso, fazer as coisas que menos gostamos quando nós estamos num pico de energia. E então ele diz, mesmo o James Clear, ele diz muitas vezes, fazermos aquelas tarefas que são mais desagradáveis quando nós temos um pico de energia ou de manhã. Qual é a tarefa que eu tenho que fazer? Esta tarefa. Mas questionar sempre se a tarefa é prioritária. Eu não gosto, por exemplo, de ligar para empresas, para agendar reuniões. Não gosto. Estar ali ao telefone, ouvir nãos. Olha, é isso que eu vou começar a fazer. Então, das 9 às 9h30 vou ligar para potenciais clientes. Das 9 às 9h30 vou emitir facturas e recibos. Ou seja, o que é que eu não gosto de fazer, mas que eu sei que é prioritário fazer para ter resultados. E parar de se manter ocupada para ter resultados. Não é por muito trabalhar que vamos conseguir ter mais resultados. Nós já sabemos disso. Porque se a ocupação fosse sinónimo de resultado, nós estávamos ricas e com os resultados que nós queremos. Faz sentido? E agora, recapitulando assim de uma forma muito rápida, para passarmos ao nosso momento de mentoria, aqui, com as pessoas que estão aqui ao vivo, o que é que nós estamos a ver? A importância de compreendermos que a produtividade não tem a ver com o tempo, mas sim com a gestão de energia que nós alocamos para as tarefas. A questão da procrastinação, nós tendemos a adiar tarefas difíceis, tarefas que não nos agradam, nós tendemos a deixar mais para a frente aquilo que nos desagrada. Porém, nós somos adultas, não podemos agir como crianças. O que é preciso de fazer para eu ter mais resultados? O que é que eu preciso de fazer? Que tarefas é que eu preciso de fazer? Vimos que existem 4 tipos de mulheres ou pessoas no que respeita à produtividade. Temos a mulher entediada, que é aquela que não tem resultados, mas tem tempo, por isso está aborrecida porque não sabe o que é há de fazer com o tempo. A mulher ocupada, ela não tem tempo, nem tem resultados. É que não tem nem uma coisa nem outra. A mulher exausta
ela tem resultados, ela até cresce financeiramente, mas a que preço? Se calhar não vê os filhos, se calhar anda extremamente exausta, ou seja, ela não tem tempo para si, para o autocuidado, mas até tem resultados. E esta mulher, mais cedo ou mais tarde, vai entrar na exaustão, vai entrar no cansaço, vai entrar no burnout. E o burnout, eu quero vos dizer, apontem esta frase, o burnout não é uma medalha de ouro. Não se orgulhem. Nós mulheres às vezes dizem, mas eu trabalho bastante, eu estou deprimida, eu estou assim por causa do meu trabalho. Nenhum trabalho que coloque em causa a nossa saúde, o nosso bem-estar, vale a pena. Nenhum, absolutamente nenhum. Não honrem o facto de estarem exaustas em burnout por causa do vosso trabalho. Isso não é uma medalha de honra. Apesar da sociedade valorizar isso. Apesar de nós inconscientemente também valorizarmos isso. Daí que vem depois o sentimento de culpa quando nós não estamos a fazer nada. Ai, eu estou parado. O que é que fizeste hoje? Ai, não fiz nada. Depois começamos a remoer, a nos sentir culpados. O descanso e o lazer são fundamentais para termos uma vida produtiva. E depois passamos para a última mulher, que é a mulher produtiva, que é aquela que tem tempo e tem resultados. Às vezes nós achamos que isto é impossível. Como é que é possível alguém ter tempo e resultados? A verdade é que esta pessoa que tem tempo e resultados, ela priorizou-se, ela percebeu que há tarefas que não são assim tão importantes, ela percebeu que existe uma ciclicidade que tem a ver com a sua própria biologia, tem a ver com o seu próprio funcionamento interno e respeita isso. Ela começou a proteger-se dos ladrões externos, internet, redes sociais, telefonemas, que comprometem a sua evolução e o seu crescimento. E, por outro lado, ela percebeu que existem competências, existem características que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos uma mulher com mais performance. Performance é estar no meu melhor a maior parte do tempo. Fazermos uma lista, revermos o que é realmente importante, termos blocos de tempo, blocos estratégicos, pausarmos, descansarmos, cuidarmos de nós é fundamental. E é sobre isto que nós estamos aqui a falar e dar-vos novamente uma recomendação. Este livro dos hábitos atómicos é extremamente poderoso, porque ele valoriza muito a questão do tempo, mas acima de tudo é tempo e a ação certa. Pequenas ações diárias vão nos conduzir progressivamente àquilo que nós realmente queremos. E quando nós estamos com dificuldade em agir, ou porque temos medo, ou porque temos receio, existe um livro que se chama A Regra dos 5 Segundos, da Mel Robbins, onde ela conta, de uma forma assim rápida, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ação. Ai, não gosto de ligar para o potencial cliente, regra dos 5 segundos. Ai, não me apetece ir fazer exercício físico, regra dos 5 segundos. Ai, apetece-me ficar no sofá, não, regra dos 5 segundos. Está bem? Eu espero que a aula tenha sido útil para quem vai assistir na gravação. Espero que tenha sido útil, revejam, passem para trás, tirem apontamentos e qualquer dúvida estou aqui deste lado. E para quem está aqui ao vivo, eu vou fazer a pausa para o nosso momento de mentoria. Isto é a vantagem de estarmos ao vivo.